Boa noite. O presente trabalho irá tratar sobre o Tribunal de Nuremberg, que foi um marco na história por levar ao julgamento criminosos de guerra e abrir as portas para uma melhor valorização dos direitos humanos, pouco observados graças ao império do totalitarismo. Constituído pelos aliados, levaram a pena capital e a prisão perpétua ou por vários anos cerca de 24 líderes nazistas, que até o último minuto não acreditavam tratar-se de seres humanos as milhares de pessoas que exterminaram. Apesar da declaração ter sido celebrada após a Segunda Guerra Mundial, a relação dos direitos nelas externados com os que foram violados pelos nazistas e os que esses sofreram no julgamento é relevante para percebermos a sua legitimação frente aos acontecimentos. Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Autor Elias, seu discurso de abertura, por favor. Estamos aqui hoje, no primeiro julgamento da história de crimes contra a paz mundial. Implica uma grande responsabilidade. Buscamos aqui condenar e punir crimes tão calculados, tão nocivos e, ao mesmo tempo, tão devastadores. Que a civilização não suportaria, de modo algum, uma repetição de tamanhas atrocidades como essas que ocorreram. 4 nações, respondendo com a vitória das feridas pela injúria, estão em posição de vingança. Se estes são os primeiros líderes de guerra de uma nação derrotada a serem acusados em nome da lei, concordamos que aqui devemos presumir que sejam inocentes e aceitarmos a obrigação de provar os atos criminosos e a responsabilidade destes réus por estes atos. Entendam, nosso propósito aqui não é condenar todo o povo alemão. Longe disso. Hitler não foi eleito democraticamente. Se apossou dele por uma aliança de revolucionários e militares. Vocês vão ouvir aqui, hoje, e nas próximas cenas, a enormidade e o horror de seus atos. Go.
O Tribunal de Nuremberg, oficialmente Tribunal Militar Internacional, teve como marco inicial o processo de 24 criminosos de guerra, dirigentes do nazismo, apontados como os principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Na cidade alemã de Nuremberg foi a cidade onde eles foram julgados, e a data é 20 de novembro de 1945. Ao final, 3 foram absolvidos, 8 foram sentenciados à prisão perpétua ou por vários anos, e aos demais foram-lhe atribuídos a sentença capital, pena de morte por enforcamento. O Tribunal de Nuremberg julgou crimes contra a lei de guerra, contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Muitos afirmaram que o julgamento em destaque se procedeu de forma imperfeita. Alguns argumentam que o Tribunal Militar Internacional foi uma justiça dos vitoriosos e que o julgamento deve ser criticado por uma variedade de razões. A lista dos acusados foi algo muito arbitrário. Houve também dúvidas básicas. Os acusados foram atacados como violações às leis internacionais, mas a lei foi construída pelas nações e não pelos indivíduos. Os indivíduos poderiam trazer para a justiça apenas sobre as leis dos seus próprios países, não na base de uma nova ordem estabelecida. Pois, logicamente, isso confrontaria o princípio da legalidade, entre outros. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Bom, estamos aqui hoje, então, para falar um pouco agora sobre o Tribunal de Nuremberg, o que foi, quais foram os princípios que foram violados e também comentar um pouco, uma conversa um pouco mais informada. Isso, exatamente, um pouco mais das atrocidades do que foi. Eu acho primeiramente importante ressaltar no primeiro momento que não teve uma data, né? Uma data específica que ocorreu a origem dos direitos humanos, né? Mas o que acontece? A gente tem, claro, não teve uma data precisa, mas a gente teve algumas cartas, né, que foram reconhecidas no âmbito internacional. Cartas, declarações, tratados. Eu posso destacar aqui, que eu até fiz questão de anotar, em 1689, a declaração inglesa, né, também tivemos a declaração norte-americana de independência, elaborada pelo Thomas Jefferson, e a declaração francesa sobre os direitos do homem e do cidadão em 1789. Mas é claro que a gente não pode, é inegável, né, dizer que após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, né, em 45, que a gente teve a internacionalização desses direitos do homem, né? Até então elas não eram positivadas como uma lei internacional, né? Foi o primeiro grande expoente da doutrina jurídica internacional, foi a Declaração da ONU. E vale destacar também que o nazismo extrapolou com tudo o que tinha de direito à humanidade, exato. Porque as atrocidades que foram cometidas com a raça impura, que seria os judeus... Na qual que eles diziam que seria inferior, isso, né? Raças inferiores, né? Que os campos de concentração, tudo que... Uma barbárie. Só que é importante relevar aqui que, apesar da Alemanha nazista não ser um Estado democrático de direito, ainda era um Estado de direito. Muito bom. Todos os atos, todas essas barbáries, né, eram legitimados. Exato. Apesar de tudo, não eram crimes. Até mesmo por isso que eles falavam, lá no tribunal, eles falavam que não cometeram crime algum. Isso porque estavam sendo ordenados, né? Essa foi a defesa do braço direito. Mas acabou por ser foi enforcado. Exato. E até o momento que eles estavam sendo enforcados, eles ainda negavam as atrocidades que cometeram contra humanos. Exato. Eles achavam que essas pessoas não havia sentimento de culpa. Não tinha nenhuma culpa, né, com os crimes que eles cometeram, né? Não há, porque na visão deles, os judeus não eram humanos. Não eram nada humanos, né? Isso é inegável dizer que é uma barbárie, né? Enorme para os dias de hoje. E foi outro dia, né? Em 45, outro dia aconteceu agora. É difícil, não é? É difícil acreditar. 1000 anos atrás. Não. E vamos falar um pouco sobre o filme. O filme é um belo relato, né? Muito quase bem. 3 horas de filme. Um pouquinho americanizado, né?
Mas Foi um retrato mas meio bom, que fiel. Porque, e um mesmo também, puxando mais para aquele lado, né? a gente tem que fazer uma crítica sobre o tribunal, porque, de certa forma, eles também mataram, né, enforcaram as pessoas que eles julgavam ter cometido crimes, Mas com a certeza. qual eles também tiraram a Exato. vida dessas pessoas, né? Exato. Então, no caso do direito à vida, No caso, Ali a gente pode destacar também que houve bastante princípios violados aí, Sim. né? A questão da imparcialidade, a gente pode O destacar. princípio da legalidade foi o pior deles. Claro. Eles foram julgados no tribunal com princípios e leis criados posteriores à guerra. Exato, exato. O princípio da legalidade dispõe que eles não cometeram crime. E onde é que estava a imparcialidade aí também, né? Os promotores. Foi no Tribunal de juízes. Vingança Pública. Foi chamado de tribunal de exceção, até mesmo por isso, né? porque os vitoriosos, os aliados, estavam julgando os derrotados. Exato. Esse foi o... Exato. E eles abusaram dessa posição. Porque, primeiro, os réis respondiam por si mesmos. Eles não tinham nenhum advogado de defesa, eles não Exato. tinham voz de defesa. E onde é que está a ampla defesa aí, né? O princípio do devido processo legal. Exato. Aquilo foi uma execução pública. Foi uma execução. Por mais que teve 3 A gente também absolvidos, pode citar aquele livro, né, da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, também uma banalidade a animal. banalidade não. Ele foi um do relato fantástico extremo também. ao mais tranquilo, porque ou ele matou, ou ele enforcou, ou ele Exato, absolveu, ou ele exato. deu pena máxima. Exato. Né? Exato. Não teve Prisão perpétua. prisão perpétua. Prisão perpétua. Não teve um meio termo. E Era nisso tudo ao extremo. sempre é importante destacar que eles afirmavam de que tudo que eles fizeram foi legal. Foi legal. Foi legal. Tudo que eles fizeram foi legal. Até uma coisa que chamou bastante atenção foi os experimentos, para tu ver como eles não caracterizavam como pessoa humana, Exato. porque Exato. os médicos O faziam próprio filme, né, experimentos faziam isso. com aquelas pessoas, os judeus, as pessoas deficientes, físicos, incapazes, botavam na água congelada, como a gente pode ter cena no filme, botavam na água congelada para ver a melhor forma de descongelar as pessoas, dela reanimar essas pessoas. Eu queria fazer Então um eram adendo. cobaias humanas. Eu queria fazer um adendo ao que o Elias falou antes, que esse argumento que eles estavam apenas seguindo a lei, apenas seguindo uma ordem de alguém hierarquicamente superior, ele ainda é utilizado hoje em dia. Se tu for ver num tribunal militar, esse argumento é um dos mais comumente usados. Certo. As pessoas, um policial que atirou no suspeito, Ele vai usar esse mesmo argumento, né? é incrível. Exatamente. Esse argumento, ele é válido hoje em dia. Ele é positivado. É um princípio da É lei. o princípio da lei. É importante destacar, né, gente, que quando o Estado ele perde a legitimidade quando ele age da mesma maneira com que quem ele está julgando Isso. agiu. Claro. Exato. Né? Por isso que a pena de morte é um absurdo. O Estado perde qualquer legitimidade quando repõe Se ela, bem que em quando crimes usa de ela. guerra ainda Sim, sim. é possível a pena de morte. né? Então, Ainda temos aqui. Mas em crimes de Estados guerra. É Unidos uma coisa algum- que talvez... Seria exceção. uma exceção. Até como foi criado o tribunal de exceção, mas foi violado muitos princípios, muitas... Só que isso de ser em guerra é quando é decretado estado de guerra. É durante a guerra que isso acontece. Exato. Aqui já tinha passado, Aqui já né? havia acabado. Foi Já havia pós-guerra acabado. que usaram os nazistas servindo de modelo para a sociedade, né? E outra, esse crime de guerra que a Absurdo. gente está falando agora é com o próprio aliado, uma traição uma Sim. traição de guerra, você fuzila o próprio patriota. Se um brasileiro Não, cometesse um exato, ato de traição, exato, ele seria exato, fuzilado. Não exato. tenha dúvida disso. Exato. Mas a parte mais importante do nosso relato é demonstrar que o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção. Só pelo nome ele já é inválido. Só pelo nome já deveria ser considerado inválido. Segundo, os criminosos de guerra que foram julgados nele foram condenados e julgados por leis que vieram posteriores à guerra. No momento que eles fizeram a guerra, eles não haviam essas leis condenando Não eles. entre guerra, né? Não- Não não- ocorreu eles não quando eram estava condenados. ocorrendo a guerra. Não tem, foram muitos princípios violados completamente. Trataram como se eles não fossem humanos. Exato. Dá para fazer uma analogia. A minha reflexão seria essa.
O que aconteceu? Quiseram pagar na mesma moeda. Exato. Uma analogia possível, né? É um relato que eu... Vegetariano? E aí, a ONU, né? Em A 48. ONU, Que eu acho que foi o Sim, auge, né? é. Então, a partir dali, foi decretado que Eu- não haveríamos mais eu guerra. acredito que se não tivesse sido criada a ONU, Poderia- provavelmente já poderia. teria acontecido uma terceira guerra mundial. Poderia. Mas não tenha dúvida disso. E a guerra mais importante que tivemos depois foi a Guerra Fria, né? Se não Exato. me falha a memória. Acho que poderia também ter sido considerado, no caso. Né? Mas, foi ótimo. Então, bom, pessoal, para a gente fechar, é inegável, então, os crimes que cometeram, aquilo que eu falava que foi um absurdo também dos dois lados, foi um absurdo, claro, né? Que eles vão, os que estão sendo julgados, os alemães que estão sendo julgados, eles se pautaram pelo argumento de que eles estavam em legitimidade, por amando de E realmente estavam. E realmente estavam, claro. Mas também a tamanha diferença, proporcionalidade de mortes de judeus que foram praticamente exterminados com todos os judeus na Europa, praticamente. Tanto que o genocídio, o termo genocídio nem existia antes da Segunda Guerra Mundial. Exato, que é o... Foi uma declaração, inclusive, da ONU, Exato. que criou o termo genocídio. O que é o genocídio? Genocídio seria a morte por um motivo racial, né? Banal. Onde É, a diferença que uma você É a acha... tentativa de aniquilar uma raça, um povo, uma sociedade, povo. por ser eles Aniquilar uma mesmos. Por diferença, serem eles né? mesmos. Por serem eles Uma mesmos. Por diferença. serem diferentes Porque aos suas olhos de características quem ele próprias. está julgando, né? Exato. Porque não há diferença. A diferença de raça não há uma hierarquia nessa diferença. Que não há ter como isso com essa miscigenação que a gente vive, né? Exato. Meu Deus do céu. O Brasil seria um fiasco se tivesse. Bom, pessoal, então eu acho que era isso. Eu Esse é acho o que- nosso trabalho. Eu sou o Elias, acadêmico do 5º semestre de Direito. Esse foi o nosso trabalho. Aqui do meu lado nós temos o Luiz, né? Também sou do 5º semestre, Luiz Vacari. E por último, Eu sou Felipe, também estudante de Direito do 5º semestre aqui da UPF. E também vale ressaltar a importância que esse trabalho trouxe para nós e talvez para quem assistir esse vídeo, né? Que vai mostrar tamanha barbárie que aconteceu, a forma que foram julgadas essas pessoas, né? Esses criminosos de guerra e que também a solução, espero que até hoje não aconteceu e não aconteça a terceira guerra, né? se acontecer, Tamo aí. eu não estarei aqui para contar isso. né? Isso eu tenho certeza. Se tiver a terceira... Ele aumenta o tom. Tá. Ele aumenta o tom. Tá bom. Entendeu? Tem que ser algo espontâneo, algo Assim, ó. explosivo. Assim, ó. Tá. Um tom de bravura. Tô tentando. Não. Não. Tá 10. Tá Vai, 10. então vamos lá. Fiquei com pena da pizza. Eu também. Tá show. Tá Eu show. tô ficando... Tá show. Vai lá. Vai lá. Que a civilização não suportaria de modo algum uma repetição Elias. de... Porra, que Abaixa um pouco a tela do note para eu poder ver que tá dando reflexo. Porra, Felipe, a tela, não o notebook. Aí, agora desce um pouco Falar? no texto. Pode ir? Tá. O Tribunal de Nuremberg, oficialmente Tribunal Militar Internacional, teve como marco... Não, oficial- Luiz. Não assim. O quê? Não faz que tá lendo, meu. Vai mais natural, mais natural. Tá, mas isso aqui é a parte que eu li. O Tribunal de Nuremberg, conhecido... Puta que pariu, velho, tá difícil. Tá, ó, o que dá pra tu fazer também? Se tu 8 sentenciados a prisão perpétua? Vou aumentar a letra pra ti. É, por favor. Ah, velho. Eu acho que bota aqui, meu. Não adianta. Pausa, filha da puta. Meu, espera aqui. Eu não vou ler nada. Eu vou direto. Vou falar direto. Puta. Crimes de guerra em toda a história humana. Ele teve como princípio... Puta que pariu, velho. Trava tudo. Tem que ler, meu. Não quero ler, velho. Última tentativa. Bota assim, ó. Última tentativa. Pelo Agora menos vai. bota os ícones. Só vai. Bota só os vai. ícones. Não, só vai. Se tu acertar agora, eu vou ler eu. Então tá. Sinta sua vontade.
obviamente, a causa principal da Segunda Guerra Mundial. Ao final do julgamento, tivemos 3 criminosos de guerra absolvidos, 8 sentenciados à pena de... Não, velho, de boa. Tá, já pausei, é que isso aí, né?